Lucas 5, a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da peça que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco neste momento. Que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo a ministrar aos nossos corações e às nossas vidas. Senhor Jesus, que cada um, Senhor, que está aqui, que está ouvindo esta mensagem nesse momento, que o seu coração possa estar aberto, Senhor, para ouvir a tua voz, porque é o Senhor quem fala. Eu não tenho poder de convencimento, mas é o Senhor, é o teu Espírito Santo que convence o homem e a mulher do erro e do pecado e do engano. Por isso, nessa noite, fala conosco, Espírito Santo. Nós estamos aqui com temor e tremor diante da tua presença. Fala conosco, que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nos pode sentar. Irmãos, eu quero começar essa mensagem perguntando a vocês. Eu quero que vocês analisem. E ao final dessa mensagem eu espero que vocês tenham uma resposta. Qual que é a razão para servir a Deus? Ou fazer de uma outra forma essa pergunta: por que eu sirvo a Deus? Essa é uma resposta que eu gostaria que você tivesse hoje. E você pudesse dizer a Deus: Senhor, eu te sirvo por causa disso. Senhor, eu te sirvo por causa daquilo. Qual a razão? Porque você serve a Deus, ou porque você diz servo de Deus? Qual o motivo? Qual a razão para servir a Deus? Então eu quero que você pense sobre isso nesse momento. E antes de entrar, amados, nesse texto de Lucas capítulo 5, eu quero apenas contextualizar para vocês entenderem o que aconteceu para que chegassem a esse ponto, para que nós realmente chegássemos aqui no capítulo 5. E a resposta vai estar lá em Lucas, no capítulo 4. Você vai ver um capítulo anterior, a partir do versículo 31. E lá vai começar a relatar sobre um demônio que Jesus ele expulsa na sinagoga, sobre a cura da sogra de Pedro. E vai falar aí, depois vai falar que Jesus ele faz muitas outras curas, vai começar a contar, né? Jesus está passando, ele realiza outras curas, ele expulsa demônios, e estes saem gritando, né? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Eles começam a gritar, e daí a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai se afastar da multidão. E a multidão vai começar a seguir Jesus, a multidão vai começar a ir atrás dele. E eles vão começar a questionar porque Jesus está indo embora. E eles começam a questionar: Senhor, não vai embora, fica aqui. E Jesus está indo embora, mas eles falam: fica aqui conosco, fique mais tempo. Jesus fala: não, eu não posso, eu vou precisar deixá-los. Porque eu preciso anunciar o Evangelho para em outros lugares, para outras pessoas também. E aí, dentro desse diálogo, dentro daquilo que acontece, a gente inicia o capítulo 5.
né, que ele começa exatamente com essa multidão apertando Jesus, com essa multidão atrás dele ali, desesperado, né, se enroscando um atrás do outro, tentando segurar Jesus, porque Jesus havia feito muitos sinais, Jesus havia feito muitas coisas ali, e aquilo estava chamando a atenção das pessoas, e então eles estão ali atrás de Jesus, eles estão, né, apertando Jesus. E a Bíblia nos conta que eles estavam em Cafarnaum, que é uma cidade da Galileia, que ficava ali à beira do mar da Galileia. Cafarnaum era conhecida por uma região de pescadores, né? Era a principal atividade daquela cidade. E Jesus ali apertado pela multidão, ele vai até a praia, ele chega até a praia, e aí ele encontra Pedro, e quando ele encontra Pedro, ele diz assim para Pedro: olha, eu posso usar seu barco, Pedro? E interessante que o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, né, ele é um lago gigantesco, não é propriamente um mar, apesar de ser chamado de mar da Galileia, mas ele tem comportamentos de ondas, né, como se fosse, né, uma região costeira ali. E ali foi o mesmo lugar, né, onde Jesus também ele acalmou a tempestade. Enfim, isso é só para a gente se situar. Então, o que acontece? Jesus, apertado pela multidão, ele chega ali até a praia, ele vê, né, os pescadores ali que estão atracando naquele lugar, e Jesus chega até o barco de Pedro, e ele pede para Pedro, né, para poder usar o barco dele, para que ele pudesse pregar, para que a multidão pudesse ouvir a sua palavra. E Pedro, que está ali, ele passou a noite inteira pescando, e a Bíblia nos conta que ele não apanhou nada, ele não conseguiu ganhar um peixe, pescar nem um peixinho pequenininho. Ele está ali lavando as suas redes, junto com Tiago e João, eles estão lavando as redes, né, porque eles são cuidadosos, porque se eles não lavarem as suas redes, eles sabem que vai chegar um momento que elas podem se danificar, né, pela sujeira, por tudo aquilo que eles lançaram no mar várias vezes, então eles estão lavando as redes. E quando Jesus ele chega diante de Pedro, e ele pede para usar o barco, eu fico imaginando, né, Pedro cansado, pela noite inteira tentando pescar, mas ainda assim ele, né, ele deve ter imaginado, poxa, Jesus ele curou, né, a minha sogra, deixa eu retribuir, é uma forma de retribuir também. Jesus ele curou a minha sogra, deixa ele subir aqui. Ele fala: não, Jesus, pode subir, sobe aí, eu vou dar uma afastada um pouco, e aí o Senhor consegue, né, eu vou afastar o barco um pouquinho, o Senhor consegue ensinar aí as pessoas, enquanto eu vou estar trabalhando aqui, eu vou continuar lavando minhas redes, o Senhor pode utilizar o barco, não tem problema nenhum. Então, com certeza, Pedro deve ter lembrado disso, né? Depois de uma noite frustrante, e ainda assim Jesus pede para ele lembra de tudo que Jesus fez, enfim. E o povo então se senta ali à beira da praia, e Jesus começa a ensinar. E Jesus ele está ensinando ali a multidão. E eu fico imaginando, irmãos, porque a Bíblia não fala, mas se Pedro ele estava ali lavando as redes, provavelmente quando Jesus pede para vir ao barco para ensinar, Pedro não deixa de fazer aquilo que ele estava fazendo para ouvir Jesus. Ele vai continuar lavando as redes, e obviamente ele vai acabar ouvindo o que Jesus está falando, porque ele está ali no barco também. Jesus está no barco e ele também está no barco, mas ele está o quê? Lavando as redes. Então Pedro está lá lavando as redes, e Jesus está ali ministrando as pessoas que estão ali, aquela multidão que está ali para ouvir a mensagem, aquela multidão que está ali para ouvir alguma coisa de Jesus. E eu fico imaginando que enquanto Pedro está ali lavando as suas redes, ele está ouvindo aquilo que Jesus está ensinando. E eu consigo imaginar que naquele momento, enquanto Pedro ele está ali ouvindo o que Jesus está falando, ao mesmo tempo ele está ouvindo e ele está pensando. Tudo aquilo que Jesus está falando, tudo aquilo que Jesus está ensinando. Aí começa a passar na mente dele toda aquela fama de Cristo que está correndo pela cidade. Jesus estão falando ali pela Galileia, os sinais que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está realizando, aquilo que Jesus está fazendo. E ele começa a lembrar: poxa, o próprio Jesus, esse Jesus que está aqui no meu barco, ele curou a minha sogra. E aí o texto, amados, também vai dizer que quando Jesus acaba de falar com a multidão, ele se vira para Pedro, e aí ele chega assim para Pedro e ele fala: Pedro, por que a gente não dá uma remada mais para longe, mais para fundo, e a gente tenta aí ver se você lança suas redes de novo e você pesca alguma coisa?
Daí Pedro, ele vai chegar e ele vai falar assim, no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre. E eu quero parar somente aqui. Pedro, ele chega para Jesus e chama Jesus de mestre. E amados, aqui tem uma coisa interessante, que muitas vezes a gente acaba passando despercebido, por isso que é importante a gente estudar a palavra. Aqui ele não chama Jesus de Rabi, ou ele chama Jesus de Rabone, porque esse era o termo utilizado por um discípulo, assim que ele chamava o seu mestre para dizer: olha, mestre, é o Senhor quem me ensina, é o Senhor que me dá as diretrizes e me dá a direção. Então, quando ele está falando mestre aqui, ele não está se referindo ao Rabi, ao Rabone. Mas se você pegar do original, o termo usado aqui é epistastes. E esse termo do original, ele quer dizer superintendente ou supervisor. Então ele não está dizendo, o mestre, o Senhor, o Cristo, ele não está falando isso. Se a gente for colocar para a nossa linguagem, para que vocês possam entender como que Pedro ele está interagindo com Jesus aqui ao chamá-lo de mestre, é como se ele dissesse assim: ô chefe, ô patrão, nós lançamos a rede a noite toda, mas depois de tudo que eu vi, eu vou seguir o que o Senhor está falando. Consegue entender? É assim que Pedro está falando com Jesus. Pedro não está se referindo a Jesus como o mestre, o Senhor, o Cristo. Ele está dizendo numa linguagem ali cultural, uma linguagem como a gente diria no dia a dia, quando você vai ali, né, na padaria comprar um pão e alguém chega para você: ô chefe, o que você quer? Ô meu patrão, o que você precisa hoje? Então Pedro ele está dizendo mais ou menos isso para Jesus: ô chefe, a gente lançou a rede, mas já que o Senhor está falando, depois de tudo aquilo que eu ouvi e que eu ouvi e vi, então eu vou fazer o que o Senhor está falando, eu vou sair em alto mar novamente, eu vou lançar muitas vezes a rede, eu vou lançar a rede de novo e vamos ver o que vai dar. E muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente olha exatamente pelo lado da pesca. O título na Bíblia de todos nós, né, vai estar lá: pesca maravilhosa. E quando a gente lê esse texto, a gente olha apenas pelo lado da pesca, a gente olha apenas pelo lado da bênção. A gente olha como ponto central dessa mensagem a grande pescaria. Jesus é aquele que multiplica, Jesus é aquele que faz sinais, Jesus é aquele que faz maravilhas, Ele faz milagres, Ele faz prodígios. Porque a gente vê uma história de peixes que praticamente derrubaram o barco. Eles precisam de ajuda porque as redes se rompem, porque grande é a quantidade de peixes que eles estão pescando. Eles estão ali vendo um sinal miraculoso. E esse texto na teologia da prosperidade é um texto perfeito. Para você, a gente poderia pregar aqui sobre os 5 passos da tua vitória, para você ver a multiplicação acontecer na tua vida. No famoso coaching de hoje, é um texto perfeito para eu te ensinar e para eu ministrar a você, para você sair daqui, olha, de posse de vitória e sabendo como conquistar todas as coisas na tua vida. É um texto perfeito. Eu não estou negando, quero que você entenda isso, eu não estou negando aquilo que aconteceu. De fato houve uma grande pesca, houve uma grande pescaria. Eu não estou negando que não houve um milagre, não estou falando que não houve um milagre da parte de Cristo, que não houve um sinal. Mas eu quero que você entenda hoje que o centro desse texto não é a pesca. A gente estuda esse texto, a gente olha esse texto e a gente começa a interpretar o texto olhando no foco da pesca, olhando no foco da bênção, daquilo que Cristo pode fazer por nós, daquilo que Cristo pode realizar por nós. E de fato Ele pode realizar, obviamente que Ele pode, mas esse não é o centro do texto. Não é isso que Lucas quer chamar a nossa atenção quando ele descreve acerca dessa pesca. Aliás, o centro da Bíblia não é a pesca, o centro da Bíblia não são os milagres, o centro da Bíblia não é a cura, o centro da Bíblia não é o fogo, o centro da Bíblia é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, porque a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, o centro da Bíblia é Cristo. E a gente precisa entender isso.
Lucas aqui, amados, quando ele está relatando aquilo que aconteceu, ele não está dando uma receita de pesca. Ele não está aqui mostrando que Jesus é o cara para resolver o problema econômico ali daquela cidade. Não é isso que Lucas está falando. Não é esse o objetivo dessa pregação, não é esse o objetivo dessa história. E quantas vezes, amados, a gente foca somente nisso. Mas o Senhor está nos chamando e nos mostrando que esse é o tempo de nós nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor e conhecermos mais daquele que nos criou, aquele que nos formou. E tirarmos a nossa visão apenas para as coisas desta terra, apenas para conquistar as coisas. Porque para pensar, amados, se Lucas estivesse falando agora que Jesus é o cara para resolver o problema daquela cidade, agora aquele lugar seria o polo peixeiro de todo mundo. Porque aquele mar era o melhor lugar para você conseguir peixes, e você vai virar rico, queridos. Para pensar, já pensou Jesus no teu barco? Jesus fala assim, joga a rede ali, joga a rede acolá, joga agora do outro lado. Cara, estamos feitos. A gente já resolveu todos os nossos problemas. A gente estaria bem, está tudo certo. Com Jesus no nosso barco, agora Ele vai dizer aonde vai lançar as redes, a gente vai pescar tudo, vai ser maravilhoso. Mas o foco principal não é sobre isso. Pedro, ele viu a cura da sua sogra. Ele ouviu as palavras de Jesus pregando pela multidão. Pedro se maravilhou, amado, pelo fato de ter acontecido uma grande pesca. Eu não estou negando isso. Ele se maravilha, ele olha assim, tipo, nossa, ele fica impressionado, não tenho dúvida nenhuma. Todos ficam espantados. Eu fico imaginando, se o texto começa dizendo que a multidão está ali, apertando Jesus. Então provavelmente quando Jesus entra no barco, ele sai com os discípulos, ele sai com Pedro, né? Com certeza ficar aquela turminha lá olhando de longe. Vamos ver se Jesus vai voltar, vamos ver se Jesus vai voltar. E daí a pouco Jesus está voltando, o barco está voltando. E agora a situação do barco, ela é incrível. Porque o barco ele vem assim quase que tombado, tamanha a quantidade de peixes. E as pessoas estão ali olhando, todos ficam espantados. Como que pode acontecer isso? Aquelas pessoas agora começam a ver, nossa, olha o que Jesus está fazendo. A pesca, irmãos, era a principal atividade daquela cidade. Com certeza era o principal alimento também daquela cidade. Então eles vão olhar, nossa, agora acabou o problema. A gente tem tudo o que a gente precisa. Encontramos a galinha dos ovos de ouro. Aqui vai ser a melhor cidade, nós vamos conseguir tudo. Eu fico imaginando agora aquela cena, irmãos. Quando Pedro ele olha à sua volta e tudo aquilo acontecendo, você consegue se imaginar na cena hoje? Quero convidar você a se colocar na cena como se fosse hoje. Sendo você que teve essa experiência agora sobrenatural com Cristo. E você vê no teu barco, o teu barco está quase virando. Você vê aqueles peixes e você fala, nossa, o que você faria? Eu acho interessante porque Pedro ele vai e o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. Mas algo me chama a atenção. Porque se fôssemos nós, a nossa geração, será que você se prostraria diante de Jesus? Eu acho que muitos provavelmente se prostrariam diante dos peixes. Talvez se jogariam assim, atrás dos peixes, naquela pilha de peixes, pegaria o celular, tiraria uma selfie, postaria no status, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e falaria, olha a quantidade de peixes que eu pesquei. A gente iria compartilhar com todo mundo. Olha tudo aquilo que eu consegui. Olha tudo aquilo que eu conquistei. Mas Pedro não faz isso. Ele não faz isso. Ele se prostra diante de Jesus. É isso que a Bíblia nos fala. Agora, entenda algo importante no texto para que você possa sair daqui. E eu já estou encerrando, estou quase encerrando. Hoje vai ser rápido. Um judeu, amado,
se prostrar diante de um homem seria algo impensável. Só diante do Senhor ele vai se prostrar. Somente diante do Senhor. É a lei. Não terás outros deuses diante de mim. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Mas Pedro se prostra diante de Jesus. O que está acontecendo? Então essa coisa de judeu, amado, se prostrar diante de outro homem, só se fosse escravo. Nas invasões, babilônicas dos assírios, ou talvez ali eles, no julgamento de Roma, eles fariam isso somente ali, fariam obrigados. Tipo, não tem o que fazer, então eles vão se prostrar. É só a gente pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não quiseram se prostrar diante da estátua. Era simples, se prostrava, aquilo não ia mudar a fé deles. Eles se prostrariam simplesmente para agradar o rei ali, acabou, não quero saber, mas eles não. Então entenda isso, para eles se prostrarem diante de um homem, o rei ainda fala assim, se prostra aí diante de mim, eles não se prostram diante do rei. Só se for forçado. Agora, o que vai acontecer? No versículo 8, vai dizer assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor. E aí, se você pegar esse Senhor agora, e você pegar do original, quer dizer Kyrios, ou Kyrios. E aí você vai entender que esse significado de Senhor é aquele a quem eu pertenço, de quem eu sou. Então é isso agora, perceba, ele começa falando mestre, ô chefe. Agora quando ele chega e ele vai falar o Senhor, ele está dizendo, aquele a quem eu pertenço. Quando Pedro ele se aproxima de Jesus de Senhor, agora era a entrega total do coração de Pedro para Jesus. E aí, Pedro ele se prostra diante de Jesus, ele fala assim, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele reconhece que aquilo que estava acontecendo diante dele não era algo comum. Um ser humano normal não poderia fazer isso. E Pedro começa a raciocinar. Ele percebe que aquilo que ele está vivendo agora não é algo comum, não é algo que um ser humano qualquer faz. Não é algo natural, não é algo normal. Ele estava diante de verdade, diante do Filho de Deus. E judeu, amados, tinha outra coisa na cabeça, que é interessante. Ele sabe que ele não pode estar onde Deus está. Ele sabia que ele não poderia estar onde Deus estava. Ora, o Santo dos Santos, dentro do templo, era o lugar onde a presença de Deus estava. É ou não é? Era isso. E eles entendiam isso. Ali, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. E tinha aquele risco. Porque diante do pecador, diante do Senhor, do santo, o pecador é fulminado. Então o cara tinha que ter uma vida ali. E vamos imaginar agora, irmãos, a cabeça de Pedro. Vamos tentar fazer uma ligação, uma conexão nessa noite. Ele está diante daquele que todo o Antigo Testamento está anunciando, está falando. E quando Pedro ele olha para Jesus, ele está aqui. Quando Pedro começa a ver aquilo, ele fala, ele está aqui. Ele está diante de mim, e eu sou um pecador. As pessoas se maravilhavam com a doutrina de Jesus. A multidão apertava Jesus, porque estão vendo os milagres. A multidão está ali, apertando, porque não querem que Jesus vá embora. Não vá embora, fica aqui, Jesus. Continua aqui, continua realizando sinais. E Pedro, amado, está diante agora de um grande sinal na vida dele. Só que o que aconteceu com Pedro era muito diferente do que aconteceu com aquela multidão. Era muito diferente. Porque as pessoas apertavam Jesus para ver se conseguiam ter alguma coisa dele. Você pode também ir na minha casa? Jesus, você pode fazer um milagre aqui, por favor? Senhor, você pode fazer um negócio? Jesus, será que você poderia dar um jeito nisso aqui? E eu vou dizer, amados,
uma coisa: cada pedido de cada pessoa é legítimo, é genuíno. As pessoas estavam pedindo alguma coisa que era importante para elas, estavam clamando pelos sinais. É óbvio, amados, é óbvio, uma pessoa que vê alguém fazendo um bem para outra, ela vai querer o bem para si também. Então, se você vê alguém fazendo um bem para uma pessoa, você vai lá. Poxa, eu também quero. Se você vê alguém ali no farol dando R$100 para todo mundo que passa, você vai chegar lá também, dá R$100 para mim também. Porque quando a gente vê alguém fazendo bem para alguém, a gente também quer esse bem para a gente, é normal. A gente também quer esse bem para si. E as pessoas estão ali, estão vendo os sinais, elas querem que Jesus faça alguma coisa por elas. Mas Pedro, ele reconheceu que era um pecador. Pedro, ele reconheceu que ele não podia estar perto de Cristo. Ele entendeu que ele não estava diante de um curandeiro, de alguém que você chama, ele vai fazer uma coisinha e vai resolver. Ele não está diante de alguém que faz coisas boas. Apesar de Jesus curar, apesar de Jesus realizar muitas coisas, mas Pedro entende isso. Ele não estava diante de um exorcista, apesar de ele expulsar demônios. Mas Pedro, ele começa a juntar as peças. Peraí, eu não estou diante de um exorcista, eu estou diante do Filho de Deus. Ele entendeu agora que a vida se apresentou diante dele. A razão do universo está ali. Ele não podia ficar perto de Jesus. Ele é um pecador, ele está diante de Deus, ele está diante do soberano. Eu preciso me afastar. E ele fala: sai, Jesus, se afasta de mim, eu vou ser fulminado, eu vou morrer, eu sou pecador. Ele não podia ficar perto de Jesus. Agora eu quero que você vá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tem gente que está perto de Jesus porque quer sinais. Tem gente que está perto de Jesus porque quer ver alguma coisa acontecer. Tem gente que está perto de Jesus porque quer sinais, quer ver alguma coisa. Os judeus queriam ver sinais. Os judeus chegam para Jesus e falam assim: nós queremos ver um sinal, mostra-nos um sinal. Eles pediam um sinal para Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus capítulo 12, versículo 38, vai dizer assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha que interessante, Nínive vai julgar, irmãos. Eles se arrependeram. Aí Jesus continua falando: e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Sabe o que eu entendo com isso? Legal os peixes, legal a cura, é legal, é bom viver quem não quer viver, é legal os peixes, é legal a cura. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas se você entender que tudo isso são sinais maiores do que o próprio Cristo, então você não entendeu nada. E Pedro entendeu. Entendeu que ele deveria reconhecer com tremor e temor que ele era um pecador. Irmãos, talvez passasse pela cabeça dele: quem sou eu para o Senhor fazer tudo isso por mim? Quem sou eu?
Olha a maldade do meu coração. Eu sou pecador. Eu não posso ficar perto do Senhor. Eu não posso. Eu não sou digno. Sabe, irmãos, se você se aproxima de Jesus como alguém que está preenchendo um currículo ministerial e você precisa da anuência dele, você precisa de alguém para fazer sinais, para completar sua obra no teu currículo, para falar, olha, eu tenho dom de cura. Para você colocar no teu currículo, olha, eu sou um pastor que tem o dom de cura, então eu preciso do Senhor ministerialmente para dizer que eu tenho isso. Se você se aproxima de Jesus acreditando que Ele é um curandeiro, que Ele é alguém que vai curar, é alguém que faz sinais. Se você quer Jesus para ser o seu sócio nos teus negócios, para abençoar as tuas empresas, para abençoar todos os seus projetos, então você não entendeu quem é Jesus. Apesar de que Jesus cura. Jesus, Ele abençoa o nosso trabalho. Jesus, Ele faz coisas maravilhosas. Eu não estou negando isso. Mas eu não dei o golpe do baú espiritual. Eu não me tornei crente. Eu não me tornei cristão porque o Senhor pode abrir uma porta de emprego, porque o Senhor pode me abençoar na minha área sentimental, espiritual, profissional e sei lá, outras coisas, porque Jesus Ele pode me dar o carro, porque Jesus pode me dar a casa, porque Jesus pode me curar, porque Jesus pode fazer isso. Eu não dei o golpe do baú espiritual. Mas e nós? Como nós nos aproximamos de Jesus? O meu interesse não pode ser pelas coisas que Ele faz, que Ele tem, mas é exatamente o oposto. É por quem Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, pela vida que Ele é. Porque a Bíblia conta que 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para dizer, Senhor, Mestre, se prostrar diante dele. Os outros 9 coitados receberam a cura. E só isso eles tiveram. Eles não conheceram a vida. Sabe por quê? Porque eles pararam num sinal e não viram o reino. Quantos de nós estamos parando num sinal? O Senhor quer te mostrar o reino, mas você quer ver um sinal. O Senhor quer entregar o reino para você, mas você está pedindo um sinal. Eu quero o sinal só. Se me dá só o sinal que está bom. Os 9 leprosos, eles só queriam um sinal, eles não queriam o reino. Mas daí Jesus ele chega para Pedro e fala, Pedro, não temas. Eu farei de você um pescador de homens. E a pesca, irmãos, ela tinha o intuito de pescar o peixe para quê? Para se alimentar. Então quando eu vou pescar o peixe, no caso deles, eles pescam o peixe para se alimentar. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro é que ele não seria um pescador de homens igual um pescador de peixes. É isso que Jesus está falando. Olha, você não vai ser igual não. Você vai ser diferente. Sabe por quê, amados? Porque nós não somos pescadores de cardumes, de peixes. Nós não somos pescadores que a gente vai atrás dos peixes, atrás dos cardumes para matar a nossa fome. Jesus está falando isso. Você não vai ser mais esse tipo de pescador. Que você vai atrás do peixe para matar a sua fome. E eu quero que você comece a pensar assim a partir desse momento. Você não é um pescador de homens para ser um pescador comum que corre atrás dos peixes para se alimentar. Mas agora nós alcançamos o cardume para matar a fome deles. E é isso que Jesus está falando agora para Pedro. Você não vai mais matar o peixe para comer, mas você vai pegar ele para alimentar ele, para dar a minha palavra a ele. Jesus andou pela Galileia pescando homens. Jesus andou pela Galileia pescando as pessoas. Jesus entra na sinagoga pescando homens.
Jesus está no barco de Pedro pescando homens. Jesus ele entra na casa da sogra de Pedro pescando homens. Aliás, ele acabara de pescar Pedro. Mas ele não pescou Pedro para Pedro ser um sustentador do seu ministério. Ele não pescou Pedro para falar assim, não, agora Pedro, você vai sustentar o meu ministério, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Então eu vi que você é da área dos peixes, você vai vender peixes e você vai investir todo o seu dinheiro no meu ministério. Jesus não está pescando Pedro para fazer isso. Jesus não está pescando Pedro para ele ser um sustentador do ministério dele. Jesus não está pescando Pedro para Pedro pegar uma folha de bananeira e ficar abanando ali sobre Jesus para tirar o calor de Jesus. Ele não está fazendo isso. Ele não está pegando Pedro, irmãos, para escravizar a Pedro. Ele não está pegando Pedro para falar assim, olha Pedro, agora você vai perder a sua vida e você vai ser sugado para que eu, em cima de você, ganhe os louros, ganhe os créditos de todas as coisas e eu seja um sucesso. Ele não está pegando Pedro para isso. Ele não está pegando Pedro para que Pedro seja aquele que vai sustentar individualmente Jesus e ser aquele que vai tornar Jesus o rei. Vai ser a base e o alicerce. Para que ele tivesse a honra, para que Jesus tivesse a honra, não. Jesus não veio para tirar a vida, Jesus veio para dar a vida. Ele pesca pessoas para repartir a vida e não para tirar a vida. Ele pesca pessoas para trazê-la para a família de Deus e não para tirá-la da família de Deus. E não para usá-las como um degrau de sucesso. Mas quantas vezes a gente tem visto isso aí fora, amados? Esse é um detalhe muito lindo para nós como igreja. Que a gente tem que pensar e a gente tem que meditar todos os dias da nossa vida, irmãos. O que você está fazendo com estes homens que você está pescando? Com estas pessoas que você está pescando, o que você está fazendo com elas? Você está pescando essas pessoas para alimentá-las? Ou você está pescando para você tirar a vida delas? Porque quando a gente pesca, quando a gente traz alguém para Cristo, a gente ensina, a gente não larga. A gente não suga ela para aquela, agora você vai fazer isso aqui, você vai limpar a igreja. Você veio para o reino para limpar a igreja, você veio para o reino para fazer isso e fazer aquilo. Não é para isso que Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Não é para sustentar o ministério e levantar o ministério e falar assim, olha a comunidade, olha nosso prédio, olha o que Deus nos fez. Para levantar a moral de alguém, não, amados. Não é isso que Jesus está ensinando a Pedro, não é isso que Jesus está mostrando a Pedro agora. Reinos humanos são lugares procurados pelas pessoas para procurar um abrigo para a sua vida. Mas o reino de Deus é o lugar onde o rei ele sai do seu palácio, ele sai do seu trono para alcançar vidas e dar a sua vida. Repartir a sua vida. É isso que Jesus está ensinando. Reino humano é onde eu procuro súditos para sustentar a minha vontade, para sustentar os meus desejos, mas o reino do céu é onde o rei, o Senhor, ele sai para alimentar pessoas, ele sai para dar a vida dele. Esse é o tipo de gente que faz parte do reino de Deus. Será que nós somos? Jesus está chamando a Pedro, Jesus está chamando a mim e a você para nós sermos um presente de Deus para outras pessoas. Assim como Ele é na nossa vida, um presente. Assim como Ele está sendo agora um presente de Deus na vida de Pedro. O Evangelho de Cristo precisa te alcançar. O Evangelho de Cristo precisa te abraçar. E nele você receber a verdadeira vida em Cristo Jesus. Mas será que nós temos vida? Porque é esse tipo de gente que o Senhor quer que a gente se torne. Crentes que têm vida. Não pessoas que sugam. Para encerrar, irmãos, eu já disse isso. A maioria lê esse texto como se o grande sinal fosse os peixes. Mas no versículo 11, vai dizer assim:
E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cara, isso aqui é incrível. Pedro arrasta os barcos. Eu fico imaginando a cena, ele vê aquele monte de peixe. A multidão olhando assim, atônita, maravilhada. Nossa, nunca ninguém pescou tanto peixe. Como que pode isso? Como que pode acontecer isso? Imagina que muitos podiam ter pensado, imagina o que Jesus pode fazer com a minha TV que está quebrada. Imagina o que Jesus pode fazer com o meu carro que está encalhado, que eu estou tentando ligar e ele não funciona. Imagina o que Jesus pode fazer lá no meu emprego. Mas não. Pedro não faz isso. Ele deixa tudo. Ele se prostra aos pés de Jesus, fala: Senhor, se afasta porque eu sou pecador. Mas Jesus fala: Pedro, não tenha medo. Não tenha medo de estar na minha presença. Porque agora você encontrou a vida. E eu vou ajudar você a transmitir vida para outras pessoas. Pedro levanta, irmãos. E ele entende que os peixes não fazem mais sentido para ele. Ele entende que aquilo que ele passou a noite inteira tentando pescar. Jesus deu tudo para ele, ele fala: isso não tem mais importância para mim. O barco não tem mais importância para mim. O barco não faz mais sentido. Lucas ele não nos conta, mas eu fico imaginando que talvez Pedro possa ter sido como Eliseu. Quando ele recebe o chamado, Eliseu fez uma churrascada, queimou, deu para todo mundo, e eu não quero voltar mais para isso. Eu não quero mais arar a terra, eu não quero mais cuidar de bois. Eu quero servir ao meu Senhor. Então eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas Pedro deve ter feito uma peixada, deve ter tido peixe frito, peixe assado, peixe cozido, para toda aquela multidão comer. Porque para Pedro aquilo não tinha mais importância. Aquilo não fazia mais sentido para ele. Vamos ficar de pé. Nos dias de hoje, muitas pessoas dizem que estão seguindo a Cristo. Muitas pessoas estão dizendo que estão seguindo a Cristo. Mas elas não têm nenhum olho, a não ser no peixe. Elas estão interessadas no que Cristo pode proporcionar para elas. Não estou dizendo a você, mas agora eu vou dizer para mim. Isso machuca. Quando a gente passa até a ótica de Cristo. Porque hoje os cultos giram em torno dos sinais. Novamente, não estou falando que Jesus não pode curar, que Jesus não pode fazer. Mas hoje em muitos altares, em muitos palcos, em muitas igrejas, o culto está girando em torno dos sinais. As celebrações, elas exaltam os sinais. Enquanto isso, Jesus está caminhando longe. Mas eu também sei. Existem alguns que estão falando assim: dane-se os peixes, dane-se os barcos. Eu não preciso de nada. Eu só preciso segui-lo. Eu só preciso estar com Ele. Seguir a Cristo significa que vai ter dias que você vai ter que a gente vai repartir.
Seguir a Cristo significa que também vai ter dias que Ele vai multiplicar. Mas eu não estou preocupado com o que eu vou ter. Eu já encontrei a vida. Isso faz toda a diferença para a gente como cristão, irmãos. Por isso eu faço a pergunta para vocês de novo: por que você está seguindo a Cristo? Jesus quer apresentar o reino para você, mas quando estão preocupados com sinais? Jesus não é a pessoa que me dá tudo o que preciso. Ele não é a pessoa que me dá tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Resta apenas um detalhe, irmãos. Por isso Jesus falou assim: busca o meu reino primeiro, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O peixe, o pão, a cura, o milagre, a multiplicação. Vocês precisam entender isso. É o meu reino que vocês têm que buscar primeiro, não é os meus sinais. Uma geração procura por sinais, uma geração me pede sinais. Será que nós temos sido a geração que está pedindo sinais para o Senhor? Senhor, olha, realiza isso. Senhor, realiza aquilo outro. Senhor, faz aquilo outro. Muitos só querem a pesca, irmãos. Eu espero que nós sejamos pessoas que estamos realmente dispostas a deixar o que nos interessa. Porque a única coisa que nos interessa é seguir ao Rei. Será que a sua fé em Cristo ainda está focada no que Ele pode fazer por você? E Ele pode, fica tranquilo. Ele pode fazer. Mas esse não pode ser o centro da sua fé. Os sinais. Entenda algo nessa noite, guarda isso no teu coração hoje. Deus não chamou você para você crer no milagre. Deus não chamou ninguém para crer no milagre, Ele não chamou. E às vezes como cristão, eu creio no milagre, eu creio no milagre. Deus não chamou ninguém para crer no milagre. Ele nos chamou para crermos em Cristo. Crermos nele. A nossa fé não tem que estar nos sinais, a nossa fé tem que estar no reino. O objeto da nossa fé, irmãos, não é o que nos alimenta, mas é a razão de tudo à nossa volta. Não é o peixe que vai alimentar a gente, mas é o Senhor que está em nossas vidas. Por que você serve a Deus? Pelo milagre? Pelos peixes? Ou ao Filho de Deus que se fez carne e está no meio de nós? Eu quero que você pense nessa noite. Por muitos anos da minha vida, eu fui um daqueles que servia a Deus porque eu procurava os sinais. Até o dia que o Senhor me mostrou: filho, não procuro sinais, procuro o reino. E não vim para mostrar sinais. E vim para anunciar o reino. Jesus curou quando esteve nessa terra. Jesus libertou, Jesus expulsou demônios, Jesus realizou todas as coisas. Mas entenda algo nessa noite, filho. Não foi para isso que ele veio. A gente confunde, não foi para isso. Ele veio para anunciar o reino. Ele veio para trazer o reino para a gente. Não foi para fazer sinal. O sinal é a consequência, não é o reino. Por isso muitas pessoas estão esfriando, por isso muitas pessoas estão enfraquecendo, porque elas estão na casa de Deus por causa dos sinais. Ei, o Senhor é muito mais do que um sinal. Ele pode fazer sim, não estou negando isso, Ele pode multiplicar, Ele pode, mas esse não é o principal objetivo. Você não está hoje aqui por causa disso. Você não pode estar aqui por causa disso, pelos sinais. Esteja aqui porque você quer o reino.
E seja aqui porque você quer a vontade dele. E Eliseu entende isso. Por isso ele queima os bois. Ele abandona tudo, porque ele não vai voltar mais. Porque ele entende, eu quero o reino, eu não quero os sinais. Pai, Senhor, Tu és soberano, Tu és tremendo. Eu não tenho poder de convencimento, Senhor. Mas o Teu Espírito é aquele que fala conosco, Senhor Jesus. Deus, não tem a ver com a pesca maravilhosa, mas tem a ver com a presença maravilhosa de Cristo. Tem a ver que quando o Senhor está no nosso barco, o reino venha a nós o Teu reino, Senhor. Essa é a oração que o Senhor ensinou a cada um de nós. O Senhor não ensinou, venha a nós os Teus sinais, mas venha a nós o Teu reino. Senhor, nós queremos dizer, venha o Teu reino sobre as nossas vidas, venha a Tua vontade, venha o Teu querer para nós, Senhor Jesus. Porque hoje, Senhor, nós nos prostramos assim como Pedro, e nós dizemos, Senhor, nós somos pecadores, Senhor, e nós precisamos de Ti. Dane-se, Senhor, os peixes, dane-se, Senhor, os barcos. Eu quero Te servir, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero o Teu reino, Senhor. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Espírito Santo, toca nesse meu irmão, toca nessa minha irmã nessa noite. Senhor, visita a vida deles, visita a vida de cada um, sonda corações agora, Senhor Jesus. Sonda o meu coração, sonda o nosso coração, Senhor, que dentro das nossas vidas realmente haja, Senhor, um coração puro, um coração que deseja, Senhor, e o coração arde, Senhor, pela Tua presença, arde, Senhor, por estar diante de Ti. É esta a razão que nós estamos aqui hoje, porque nós Te amamos, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, Espírito Santo, que hoje haja um avivamento sobre a Tua igreja, Senhor, que nós entendamos que é tudo sobre o Senhor, não é sobre os sinais, é sobre o reino, não é sobre a cura, é sobre o reino, não é sobre o milagre, é sobre o reino. Senhor, desperta, Senhor, o Teu povo, desperta-nos, Senhor, como igreja, limpa, sem mancha, Senhor. Nós queremos ser como Pedro, nós queremos Te seguir, porque, Senhor, nada tem mais valor do que a Tua presença, nada tem mais valor do que estar na Tua casa, Senhor. Espírito Santo, venha o Teu reino sobre as nossas vidas, porque o Senhor abriu mão da Sua glória, o Senhor sangrou no madeiro por cada um de nós, Senhor, para dizer que não é sobre os sinais, é sobre o reino. Senhor, que eu possa me levantar e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, que eu possa fazer a Tua vontade, que eu possa fazer o Teu querer. Por isso, Espírito Santo, vai renovando vidas nessa noite, vai renovando pessoas, Senhor, que estão ouvindo esta mensagem neste momento. Limpa, sara, Senhor, que nós possamos entender por que nós servimos ao Senhor hoje. Não é por aquilo que o Senhor pode fazer, é porque o Senhor é.